sinto que o jovem contemporâneo, ele sente vergonha de Deus. É muito fácil eu falar que eu acredito em Jesus, ou que eu amo Jesus. Difícil é eu deixar que ele se manifeste através de mim. Então, muitas pessoas, sobretudo os jovens, vão afirmar que têm fé, mas na verdade sentem vergonha da fé que têm. Mas como é que você chegou nessa conclusão? Vamos lá. Eu acho que é o seguinte: se eu acredito em Cristo, eu me relaciono com ele. Porque é impossível que eu tenha uma fé verdadeira sem um relacionamento. Então, se eu acredito, eu me relaciono. E uma vez que eu me relaciono com Cristo, eu passo a ser gradativamente transformado por ele. Então, eu começo a falar diferente, eu começo a andar diferente, eu começo a frequentar lugares diferentes, eu começo a me parecer com ele. Porque ele passa a viver em mim através do seu espírito. Então, aos poucos, os meus pensamentos se tornam os pensamentos dele, o meu comportamento se torna o comportamento dele. E qual é o resultado que isso gera na sociedade? Ora, o resultado que isso gera é que as pessoas, os meus amigos, os meus familiares, a sociedade de um modo geral, na maioria das vezes, passa a ter uma opinião diferente e quase sempre negativa ao meu respeito. E é aí que mora o problema. Eu não quero que as pessoas pensem sobre mim aquilo que eu sei que eu não sou, né? E a gente sabe que para a sociedade, no minuto em que a gente assume ser crente, a gente também assume ser bobo. Porque o mundo, de forma estratégica, faz parecer que servir a Jesus é coisa para otário. O jovem não quer ser otário. O jovem quer ser popular, eu quero ser popular, entende? Então, é difícil para o jovem, para nós, assumir essa fé considerando tudo no que ela se embasa, né? Ou a gente tem que concordar que a Bíblia é um escândalo para o mundo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que o evangelho é loucura para os homens, sabe? Você tem que ter peito para afirmar que acredita que a serpente falou com a mulher, por exemplo. Isso é loucura. Você tem que ter peito para afirmar que acredita que Deus falou com um homem para construir uma arca e depois convocou dos 4 cantos da terra um casal de animal de cada espécie para... Loucura, sabe? Que através da vida de um homem Deus abriu um mar a olho nu, que outro homem recebia de Deus uma super força, era quase um super-homem a ponto de derrotar 1000 inimigos sozinho. Tudo isso é loucura, sabe? Então a gente tem que ter muito peito para dizer para o mundo que a gente acredita nessas loucuras. Então é natural que seja um escândalo para o mundo que não recebeu o dom da fé. Logo, falar de Jesus... acreditar em Jesus é tolice, né? Nesse mundo tão incrédulo, tão depravado, tão estúpido. Falar de Jesus é antiquado, sabe? O mundo é tão evoluído, tão tecnológico, tão independente. Se submeter a Jesus, alguém que você nem vê, isso é coisa pra idiota. Diante de um mundo que oferece tantos prazeres visíveis, palpáveis, sabe? Então, diante de tudo que o mundo nos mostra e nos faz acreditar, a sensação que o jovem tem é que servir a Jesus traz mais desvantagens do que vantagens de fato, entende? O jovem cristão, ele fica completamente descolocado na juventude do mundo, entende? Então, a minha conclusão é que o jovem, ele não assume a fé por causa da vergonha.